Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 17º domingo do tempo comum e continuamos no capítulo 13 de São Mateus, neste domingo, ouvindo do Senhor algumas parábolas, a fim de que, naquele seu contexto, as multidões, mas também os discípulos pudessem compreender melhor o que é o reino de Deus, o reino dos céus que ele veio inaugurar neste mundo. São 3 parábolas que fecham este ciclo de parábolas do capítulo 13. Hoje, a primeira conta de um tesouro que foi escondido, enterrado em um campo, e alguém encontra. E quando encontra, depois mantém escondido e busca recursos para comprar o campo. Aqui, queridos irmãos e irmãs, apontando que o contato com o reino de Deus, o contato com o próprio Senhor, pode muitas vezes acontecer na vida de alguém em uma situação inusitada, em uma situação difícil, em um momento de grande sofrimento, em um momento em que de fato a pessoa é surpreendida por uma grande novidade de que Deus existe, Deus a vê e que Deus a ama. E depois dessa experiência inusitada, surpreendente, esta pessoa, com um coração tão tocado pelo amor que ali foi revelado, vai buscar manter agora uma relação, não só por um tempo, mas para a vida toda. A segunda parábola, que fala de uma pessoa que procura pérolas preciosas, é alguém que está em busca de algo muito precioso. Muitas pessoas aderem à caminhada de fé, descobrem o reino, porque tem um incômodo interior que faz com que não se satisfaçam com os bens deste mundo, com a sabedoria deste mundo. Aquelas pessoas que de fato se sentem inconformadas. Não pode ser só isto a vida. Onde está Deus? E esta pessoa que busca, ela cedo ou tarde encontra. E quando encontra, fará de tudo para poder agora colher, preservar, ter esta pérola preciosa na sua vida para sempre. E por fim, a terceira parábola, que nos apresenta um horizonte mais abrangente, essa rede lançada ao mar, é a obra da igreja, a evangelização. É a palavra que vai tocando muitos e muitos corações. A rede que toca é a palavra que entra pelo ouvido e que toca o coração das pessoas. Agora, esta é uma etapa, é uma iniciativa do reino dos céus. É preciso a resposta de quem é tocado. E por isso que nesse tempo de maturação, depois que nós somos tocados pela fé, é preciso se decidir pela caminhada de fé, a fim de que possamos também ser provados durante esta vida para ver o quão maduros estamos. E no final dos tempos, Jesus lança um olhar escatológico, essa rede que é puxada, depois se separará os peixes bons dos peixes ruins,
os homens e mulheres justos dos homens e mulheres maus, a fim de nos entender de que ninguém nasce para ser mau, ninguém nasce predestinado para coisas ruins, mas todos nascemos do amor de Deus. Temos capacidade de buscar este amor e, com a sua graça, realizá-lo. Agora é preciso decidir-se, é preciso também assumir a própria fé. Compreendeste tudo isso, diz o Senhor para os discípulos, depois de contar 7 parábolas nesse capítulo 13. Eles dizem sim. É preciso a compreensão daquilo que o Senhor fala para olhar de maneira nova a realidade. E olhando de maneira nova, nós compreendemos aquela última expressão de Jesus no Evangelho, que acolhe o reino dos céus, quem ouve estas parábolas e busca agora mergulhar neste mistério, dando o exemplo dos mestres da lei, é como um homem que tira do seu tesouro coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Essa expressão é muito importante para nós, porque sim, a partir de Jesus Cristo, é preciso uma releitura da nossa própria história. É que, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma história rica de experiências, com coisas boas e coisas nem tão boas. Existe riqueza aí. Na medida em que aquilo que não foi tão bom, eu posso agora aprender e ajudar de maneira muito especial outras pessoas a viver melhor. E as minhas experiências bonitas, eu posso dar perseverança àquilo que as fundamentou, com o olhar da fé. Que possamos então rever a nossa vida, pois já fomos tocados pela palavra, e possamos pensar o quanto nós estamos levando a sério a seguinte expressão: devemos vencer a nós mesmos. Eu devo vencer a mim mesmo para ser mais do Senhor, para ser uma testemunha mais autêntica e, acima de tudo, para propagar o reino dos céus que já foi inaugurado neste mundo. Que Maria, nossa Mãe, interceda por cada um e que dê essa bênção do Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.